O propósito desse canal aqui. Então, esse é o tema do vídeo. Qual é o propósito desse canal? Tem uma cena bem interessante no The Old Man and the Sea, O Velho e o Mar, em que, uma cena que eu mais gosto, em que o velho estava falando sobre dois tipos de orgulho, né? E perceba, quando eu falo assim, o velho estava falando sobre dois tipos de orgulho, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que ele estava discursando sobre esses dois tipos de orgulho, né? Oh, veja bem, tem esse tipo e outro tipo. Então talvez nem seja o termo apropriado falar que o velho estava falando sobre dois tipos de orgulho. O velho mostrava que há dois tipos de orgulho, né? Não é importante para a gente analisar isso. Se você estiver interessado sobre isso, eu tenho lá no canal de inglês, eu li The Old Man and the Sea inteiro, só que está em inglês, né? E lá a gente pode conversar sobre isso. Eu posso indicar o vídeo para você, posso colocar na descrição. Mas o importante é, quando o velho tentava colocar aquilo em palavras, a gente sabe que ele não conseguia, mas ele sabia exatamente a diferença entre um orgulho no sentido de honra, você ter um orgulho próprio, e um orgulho no sentido de um exagero, né, um defeito moral, né? Ele sabia exatamente a diferença entre a primeira coisa e a segunda. Por que eu estou falando sobre isso, sendo que o nome desse canal, desse vídeo aqui, é o propósito desse canal? Até esqueci o nome que eu falei no começo, né? Bom, quando eu comecei a fazer esse canal, eu não tinha uma explicação para exatamente o que eu deveria fazer, né? Eu sabia o que eu deveria fazer, mas eu não tinha uma explicação para isso, né? Você vai ver, se você já viu algum desses vídeos do canal, que eu costumo mergulhar na literatura, né? Então, por exemplo, a gente já leu o Dom Casmurro inteiro aqui, e eu abro o livro e vou lendo e comentando. A gente vai conversando, vai continuando a ler. Às vezes passa capítulo inteiro que eu não comento nada. Às vezes tem capítulos em que eu abro vídeos de 15, 20 minutos só comentando sobre um tema específico, né? Então, bom, então tem o Dom Casmurro aqui, o Fogo Morto eu já estou quase terminando. Eu tenho um capítulo do Fausto, do Goethe, são 27 vídeos, alguns contos do Machado de Assis, crônicas do Machado de Assis, poemas do Alberto Caeiro, um ou dois poeminhas do Nietzsche, um ou dois poeminhas do Baudelaire, conto do Dostoiévski, conto do Tolstói, e sempre com essa pegada, né? Montanha Mágica, que é um projeto importante aqui, que já está com 120 vídeos. Eu não leio inteiro, como eu faço com todos esses outros projetos, mas eu pego passagens e a partir dessa passagem eu faço um comentário, né? Então o espírito do canal sempre foi esse. E eu fui trabalhando conforme eu fui sentindo esse espírito, digamos, esse chamado específico para os meus vídeos, né? Então já fiz acho que o canal já está bem avançado, não é claro em popularidade, nada disso, mas eu acho que eu já estou próximo de 600 vídeos, algo assim. E como o velho, no Velho e o Mar, eu não sabia direito a explicação para isso, né? Por que fazer tantos vídeos, por que não ler, por exemplo, o Dom Casmurro e fazer um vídeo compacto, por mais que seja um vídeo aprofundado, mas lá um vídeo de 30 minutos, em que eu abordo as questões principais do Dom Casmurro, leio um conto, dou uma resenha do conto e faço uma resenha do conto, faço algumas observações e bola pra frente, né? Por que essa coisa mais extensa? Por que ficar lendo na frente da câmera, né? E lembre-se, o projeto não é ser um narrador, porque eu me interrompo toda hora, né? Então não é um audiobook, não é nem isso, né? Por que esse tipo de postura? E, bom, a única coisa que eu sabia é que eu tinha que fazer isso, né? Eu acho que eu tenho um rudimento de uma explicação e eu gostaria de compartilhar com você. Pelo menos de uma explicação possível, né? Então, bom, uma outra explicação seria, um tipo de preparação que eu tomo para mim, né? Poder ler, reler, estudar, isso é importante para mim. Uma explicação
em relação ao que eu estou fazendo com o público. Eu acho que tem uma ideia muito interessante, que é a literatura, ela aborda o particular, né? Nesse sentido, a literatura é a coisa que mais se aproxima à realidade, mais do que qualquer uma das outras ciências, né? Vamos colocar assim, áreas do conhecimento, né? Mais do que a sociologia, mais do que a psicologia, mais até mesmo que a filosofia, né? Nesse sentido específico, ela é o que mais se aproxima à realidade. E eu coloco realidade aqui como a verdade que circunda todos nós, né? Nós estamos na realidade. Bom, repare, vamos lá, por que eu estou falando que a ciência ela é mais longe da realidade que a literatura? Vou pegar um dos casos, né? Porque eu sou um psicólogo, por exemplo, eu tenho lá 150 pacientes, eu sou um pesquisador, e eu vou pensar num tipo específico de esquizofrenia, vamos colocar assim, né? Não tem como eu ver todos os acidentes de cada uma das vidas dos meus pacientes, por mais que eu tenha tempo infinito. Para que eu possa formular uma teoria, eu tenho que abstrair todo o resto da vida dessas pessoas e pegar um aspecto em específico, né? Uma visão que eles têm, sei lá, um delírio que todos eles têm, né? Nisso eu excluo tudo. Eu excluo sei lá, se a pessoa, eu excluo a vida familiar da pessoa, eu excluo os sonhos da pessoa, eu excluo um dia que a pessoa estava andando na rua e viu uma árvore e gostou dessa árvore e assim por diante, né? Nada mais natural para a ciência que ela faça o seu recorte. Caso contrário, a ciência não conseguiria fazer nada, correto? Então lembre-se, está na essência da ciência fazer esse tipo de simplificação, desse recorte, dessa abstração dos outros elementos de qualquer coisa, né? Se eu descubro a teoria da relatividade, eu tenho que... a gravidade, por exemplo, eu tenho que esquecer se é uma maçã caindo, se é uma capinha aqui da câmera, né, que ontem eu perdi, fiquei um pouco preocupada e achei, e isso não é importante, né? Bom, então lembre-se que as outras áreas do conhecimento, elas tendem para o geral, né? Elas tendem para o geral, para o mais abrangente, mas mais abstrato, no sentido de que ele tem menos elementos da realidade. Essa é uma regra, né? Quanto mais abstrata for a sua lei científica, quanto mais abrangente for a sua lei científica, mais abstrata ela tem que ser. A literatura não. A literatura mergulha o olhar dela em uma vida específica. E embora nessa vida específica me seja revelado aquilo que é geral, né? Então ontem mesmo eu conversava com meu irmão sobre isso, né? Então tá lá especificamente a vida desse personagem, mas através da vida desse personagem eu conheço a beleza, que é uma coisa mais universal do que a beleza, né? Então, embora a gente tenha esse âmbito do universal, a literatura fala sobre coisas específicas. É esse personagem específico, é essa situação específica. Nesse sentido, quanto mais eu tirar conclusões do livro, mais científico eu serei e menos mergulhado dentro daquela literatura eu serei. Não me entenda errado, não quer dizer que eu não possa fazer essas digressões para mergulhar melhor na literatura. Mas há uma diferença entre ler o livro na sua especificidade e tudo que eu preciso mais eu incluo nessa especificidade, como por exemplo são os vídeos aqui do Noite de Walpurgis, que é um capítulo do Goethe. Você vai ver lá que eu passo 27 vídeos falando sobre um capítulo, então tem muita digressão que eu coloco, mas tudo, a razão de ser de tudo que eu comento é ler A Noite de Walpurgis. No limite das coisas, eu só quero entender o que eu estou lendo, é só isso, né? Então há uma diferença entre fazer isso e, por exemplo, ler diversos livros do Machado de Assis, descobrir uma característica que perspassa todo esse livro e falar sobre essa característica. Obrigatoriamente eu tenho que abstrair
algumas partes do livro, né? Então essas são abordagens diferentes, né? Essa segunda abordagem é uma abordagem mais profissional, mais acadêmica, mais científica, se você quiser colocar assim. E a outra abordagem é uma abordagem mais pessoal. E aí eu acho que eu toco num ponto bem específico. O objetivo desse canal é ler a literatura de um modo mais pessoal possível. A literatura é aquilo que fala, é uma coisa específica que fala sobre a minha vida específica, né? Ah, mas eu não tem nada a ver com guerra, etc, etc. Pelo simples fato que a literatura boa fala sobre a mesma realidade na qual eu vivo, né? Então, levando em conta isso, levando em conta também que a literatura é uma fonte de experiências, né? Um cara que lê literatura, ele consegue ter uma experiência de um cara de 250 anos, né? Porque ele vai viver a vida de muitas outras pessoas. Levando em conta tudo isso, bom, nem sei se eu esqueci uma frase, mas terminar alguma frase, mas levando em conta tudo que eu falei, o meu objetivo é, aqui no canal, mergulhar nessa literatura e conseguir essas experiências e conseguir essas particularidades, muito menos do que tirar conclusões sobre a literatura, né? Eu acho que eu desenvolvo essas ideias, algumas dessas ideias que eu coloquei aqui, agora eu me recordo, não como conclusão, que é o que eu estou tentando fazer aqui, mas ainda como tateando, nos livros introdutórios do Dom Casmurro. Então, se você se interessou por essas ideias, os vídeos introdutórios do Dom Casmurro são bem importantes. Eu vou tentar lembrar também de colocar na descrição. Bom, e para finalizar, eu enfatizo aqui que, embora os estudos literários sejam extremamente importantes, embora a teoria, embora a crítica literária, tudo isso seja extremamente importante, nada delas presta se você não tiver primeiro uma relação pessoal. Um bom crítico literário, ele lê o livro primeiro como uma realidade, ele se deixa impregnar pelo livro, ele tem a experiência que a gente está tendo aqui, lendo os nossos livros, ele tem sozinho em casa, ele tem essa experiência e depois ele vai passar para o próximo passo. Isso é o que um bom crítico faz, né? Então, com certeza absoluta, extremamente importante o que eles fazem, mas se eles não tiverem essa primeira experiência, eles nem sabem o que é literatura. O crítico que vai para um livro já pensando em comprovar ou refutar alguma teoria, ele já não está lendo literatura. Ele é parecido com uma pessoa que recebe uma pílula para curar qualquer coisa, e é isso que a literatura nos faz. A literatura nos cura da nossa ignorância e da nossa pequenez, né? Eu estou aqui trancado na minha vida e na minha cultura e nas minhas concepções. A literatura, ela me leva para outros mundos, né? Então, voltando à minha analogia, literatura é uma pílula. O cara que vai para a literatura só para tirar conclusões, só para teorizar sobre a literatura, ele é o cara que pega a pílula, em vez de tomar, ele vai lá, leva para o laboratório, abre, né, analisa, pede para analisar as substâncias, e o médico dele pergunta: e aí, tomou a pílula, tá melhor? O cara fala: olha, eu consigo dizer exatamente qual que é a proporção das substâncias, etc, etc. O médico vai olhar para ele e falar assim: não adianta de nada isso, né, se você está doente, né? Por causa disso, eu acho que para a proposta do canal é mais ou menos nesse mundo que eu vou circular por um bom tempo, né? Ler a literatura. Então nós dois estamos lendo um livro juntos e eu comento com você coisas que eu acho que eu posso chamar a tua atenção, né? Então, basicamente, eu não sou, vamos imaginar que nós dois estamos andando por um jardim botânico, né? Eu não sou o cara que vai chegar lá no começo do passeio e falar: olha, nós veremos, as plantas se organizam assim, 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 e te dou toda uma lista. Eu não tenho esse conhecimento teórico. Eu quero ser o cara que vai caminhando com você pelo jardim e fala: olha, 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 olha essa flor aqui, tá vendo?
Tá vendo? Você está vendo que a flor atrás dela faz contraste com a flor que está na frente, etc, etc. Então, nada mais é do que voltar a nossa atenção para entender a obra que está na nossa frente, né? Nesse sentido, as coisas... Deixa eu mudar minha frase, né? Se a gente pensar nesse objetivo, faz sentido, por exemplo, em vocabulário que eu trago aqui, a gente está lendo, eu comento um vocabulário, algum aspecto histórico, algum até aspecto teórico, algum aspecto filosófico, porque o propósito não é ensinar essas coisas, a gente não está estudando história, etc, etc. Mas o propósito é o que está impedindo a gente de olhar essas coisas que estão no livro. E o nosso propósito final é olhar. Okay? Bom, então fica aí mais ou menos. É claro que não é uma resposta final da missão desse canal, mas é uma provisória, né? E nesse sentido, sobre missão e etc., acho que as respostas vão ser sempre mais ou menos provisórias.